Amém, irmãos? A paz do Senhor? Glória a Deus! Vamos nos pôr em pé? Não precisa nem pôr no telão. O Salmos 33, 12, diz assim, Feliz a nação que tem o Senhor como seu Deus. Feliz o povo que Deus escolheu para ser dele. Feliz o povo que Deus escolheu para ser dele. Nós somos escolhidos de Deus, irmãos. Se estamos aqui na casa que Ele preparou para nós, é porque nós somos escolhidos. Então, por isso, nós, crentes, nós escolhidos, não podemos ficar trombudo. Crente não pode ficar trombudo, porque nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Então, por que ficar trombudo? Nós não temos mais do que necessitamos, porque nós não sabemos pedir, muitas vezes não sabemos orar, e muitas vezes não sabemos receber. Mas nós temos o Deus Todo-Poderoso, que cuida, nos guarda, nos abençoa. Então, por que ficar trombudo, né? Feche seus olhos. Senhor, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela nossa cama, pelas cobertas. Obrigado, Senhor, pelo alimento que o Senhor nos deu esse dia, Senhor. Obrigado pelo chuveiro, pela água quentinha do nosso banho. Obrigado, Senhor, pela roupa que estamos vestindo hoje, pelo agasalho. Obrigado, Senhor, pelo cafezinho, um pão, um bolo, ou algo que comemos nesta tarde para podermos vir à Tua casa. Obrigado pelo alimento que aqueles que não comeram ainda vão comer ao chegar ao seu lar hoje, Senhor. E mais uma vez, obrigado pela cama que está lá nos esperando para dormirmos esta noite, Senhor. Obrigado por cada detalhe que o Senhor tem preparado, que o Senhor tem cuidado em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado mesmo, Senhor. E nos perdoe, ó Pai, por muitas vezes ficarmos trombudo, ficarmos irritados por coisas à toa. Nos perdoe, Senhor, pelos nossos erros. Nos perdoe pelas nossas falhas. Nos perdoe por falta de orar, por falta de ler a Tua palavra, Senhor. E ficarmos dando um tempo para o celular, para vídeos, Facebook, Instagram e outras demais, Senhor. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Agora escuta aqui, Satanás. É em nome de Jesus que eu ordeno a você agora, Satanás. Espírito de doença, espírito devorador, por fim, a tua legião inteira, Satanás. É em nome de Jesus que eu ordeno agora. Pega tudo que é de vocês, solta tudo que é nosso agora e bate a retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Nos toca nesta noite. Nos toca, Espírito Santo. Faça-nos sentir a Tua presença aqui hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Põe Deuteronômio para mim, 8, é de 12 a 14. Deuteronômio. Então lá diz assim, diga comigo assim, o pastor hoje
quer ensinar algo que o nosso coração precisa ser sarado. Nessa área, se você não for sarado, tá? Você nunca vai pegar o caminho certo. Você vai pegar o aprendizado de Deus e usar ele como um carro para ir num caminho que lá na frente você vai descobrir que você não estava preparado e a bênção de Deus vai virar maldição na tua vida. Olha bem, então aqui diz isso, ó. Naquela terra vocês terão toda a comida que quiserem. Construirão casas boas, aonde morarão. O seu gado e os seus rebanhos aumentarão. E vocês juntarão mais prata e ouro e terão tudo de sobra. Vamos lá. Então, tomem cuidado para não ficarem orgulhosos e esquecerem o Senhor, nosso Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Ele os levou para aquele enorme e perigoso deserto, cheio de cobras venenosas e de escorpiões, aonde não havia água. Mas no deserto Deus fez sair água da rocha bruta para vocês beberem. Amém, querido? Vamos parar aqui. Agora, olha bem o que aconteceu aqui. Eles ficaram... Uma coisa que é bem importante vocês entenderem na palavra de Deus, que o que fez Satanás ele cair, o maior pecado que fez Satanás cair, aonde brotou tudo, foi o orgulho. E aqui está falando, né, de orgulho. Ele foi aqui é interpretado o orgulho como uma falta de gratidão. A pessoa que não é grata, olha bem, preste atenção, a pessoa que não é grata, ela é dirigida pelo que ela não recebeu, e não é grata pelo que recebeu. Ela não vive aquilo que ela recebeu em plenitude, porque ela sempre está ocupada e ferida e magoada com aquilo que ela não recebeu, né? Então, olha bem, numa outra versão fala assim: não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, e de terem construído boas casas e nelas morado, aumentarem os seus rebanhos e a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração não fique orgulhoso e vocês esqueçam que o Senhor, seu Deus, que os tirou do Egito e da terra da escravidão. Então, toda a palavra de Deus, ó, ela vai falar para nós sobre ingratidão. Todo o fracasso das pessoas era ingratidão. E toda a ingratidão estava baseada em um orgulho humano. As pessoas achavam que mereciam mais de Deus e não agradeciam pelo que tinha recebido. Deixa eu achar outra parte aqui. Ó, põe para mim Romanos 12:2. Diga comigo, a falta de gratidão é um pecado que faz com que nós entregamos a nossa vida para Satanás. Fala aí. Põe para mim antes, Salmos 95:10. Ó, vamos falar mais um pouquinho do povo lá. Durante 40 anos, aquele povo me irritou. Então eu disse,
Que gente de coração perverso, pois não querem obedecer os meus mandamentos. Aqui na minha versão fala assim, ó. Eles são um povo de coração ingrato. Na minha versão. Olha bem. Um povo de coração perverso. Então, se a pessoa, ela interpreta perverso e ingrato, quem é ingrato tem um coração o quê então? Vamos, gente? A gente tem que usar as traduções da Bíblia para poder interpretar, né, alguma coisa, porque às vezes a gente entende errado, né? Por exemplo, ó, se a pessoa fala assim, ó, você tem um coração ingrato. Se você acha que não, né, mas daí a Bíblia fala assim, que ingratidão é um coração perverso. Então a pessoa que tem um coração ingrato, ela também não tem o amor de Deus nela. Por quê? Porque vai ter situação que ela não vai conseguir amar. E como é que eu vou saber se eu tenho um coração ingrato, pastor? Você tem que prestar atenção. Ó, preste atenção, quando você tem um problema com pessoas, certamente teu coração também é ingrato. E se o seu coração é ingrato, logo você também tem um coração perverso. E por causa disso, a tua vida pode ficar travada. Por causa disso, Deus não pode cumprir o propósito dele na tua vida. Então nós precisamos, né, tomar muito cuidado. Até a Bíblia fala assim, sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração. Então vamos dar um exemplo, ó. Agora vamos pôr na prática isso, tá? Vamos pôr na prática. Eu sempre falo para as pessoas, né, porque de uns tempos para cá, Deus tem me mostrado, tem clareado isso aqui para mim, né? E eu estou usando para corrigir minha vida. Estou usando para corrigir minha vida. Então, primeiro, Deus começou a pegar muito no meu coração, ministrei para vocês sobre autoridade. Por quê? Porque na hora da gratidão, você precisa arrumar, entende? As coisas. Por quê? Porque eu não posso estar grato a quem eu ajudo. Agora, quem eu ajudo, tem que estar grato a mim. Pegaram ou não? Eu não posso estar grato ao meu funcionário, ele é pago para trabalhar. Entendeu, né? Agora, ele tem que estar grato a mim porque eu dei emprego para ele. Eu sou autoridade. Pegaram? Eu não posso, se vocês entenderem sobre autoridade, é para vocês organizar a gratidão. Agora, vamos supor assim, né? Vamos supor assim. Eu vou trabalhar na casa do irmão aqui, né? Estou lá limpando a casa. Eu fiz bem feito, eu fiz o quê? Não fiz mais do que a minha obrigação, é ou não é? Correto ou não? Agora, eu podia trabalhar lá sem ele me contratar? Não. Está entendendo? Então, nós temos que organizar isso aí. Aonde que eu vou usar a gratidão? Aí, o que o diabo faz? Vamos dar um exemplo assim. Eu ser um bom filho. Eu não estou fazendo mais do que? Pegaram ou não? Eu ser um bom filho, eu não faço mais do que obrigação. Aí meu pai tem que estar grato a mim? Ele não está pecando se ser, né? Mas ele precisa estar grato a mim? Não. Mas eu sempre tenho que estar grato ao meu pai. Então, a gratidão, aí o que o diabo faz, né? O diabo faz você estar grato com o teu colega, estar grato com o teu amigo, com a pessoa que te agrada. E faz você estar com o coração ferido e machucado com o teu pai, com a tua mãe, com o teu patrão. E isso não é um problema teu. É generalizado. Quando eu trabalhava de empregado, eu não gostava dos patrão. Mas eu procurava amar eles e procurar fazer as coisas porque eu tinha medo de Deus. Deu certo. Eu tratava eles com alegria, com simpatia, com tudo. Por quê? Porque eu ficava pensando, eu falei assim, ó, Deus quer que eu seja assim, que eu seja agradecido, que eu honre a autoridade.
Então eu precisava, né, fazer aquilo por causa de Deus. E nós também temos que fazer as coisas por causa de Deus. Não é por causa do patrão, não é por causa do pastor, não é por causa do líder, é por causa de Deus. E eu sempre falo assim para as pessoas, né? De uns tempos para cá, eu nunca procurei olhar isso, mas Deus começou a me mostrar para mim como que os membros de igreja, e eu era um, são ingratos à igreja. Eles saem da igreja, desconsideram tudo que eles receberam daquela igreja, daqueles irmãos, daquele pastor, daquela coisa, magoado por uma coisa que não receberam. E um coração grato, ele começa a ver tudo que ele recebeu, entendeu, né? E não se magoa com as coisas, porque ele é sarado. Então, existe uma coisa que quando Deus faz na vida da gente, é assim, ó. Primeiro, você recebe a ferida. Então, palavras, circunstâncias, coisa que você não reconheceu, que você não gostou, ela te feriu. Mas feriu porque você deixou. Porque você não era preparado para aquilo. Quando você ama, você tem que entender que o verdadeiro amor, ele não ama porque ele é beneficiado, ele é querido, ele é adorado, porque a pessoa sorri, é simpática. Quando você ama, você ama. Então, quando você ama, quando você tem um cachorro, e o teu cachorro fica brabo lá e você ama, se você tem amor, você continua amando o teu cachorro do mesmo jeito. Você gostaria que ele ficasse bonzinho, que esse coisa, mas você não vai chutar o teu cachorro, mandar embora porque ele é um cachorro que te desagrada. Se você fizer isso, você não ama aquele cachorro. Você está atrás de conveniência. Assim as pessoas. Quando as pessoas, elas nos machucam, nos magoam, coisa assim, e eu pegar e me ofender com aquilo, e não gostar, e não querer mais, eu ficar moado, parar de ser simpático, parar de ser agradável com aquela pessoa, significa que eu não a amo. Entende? Não a amo. E como é que eu vou amar essa pessoa? Eu tenho que meditar, pensar em tudo que eu já recebi. Entende? Através daquela pessoa ou das qualidades dela, né? Às vezes eu não recebi nada dela, mas eu começo a ver as qualidades daquelas e ignoro os problemas e os defeitos. Como é que nós vamos ser a igreja do Senhor se nós querer só as pessoas que nós gostamos? E que quando nós começamos a conviver com as pessoas, aparece circunstância que nós não praticamos o amor, vai dar confusão e as pessoas vão embora da igreja, quando não é nós que vai, né? Pegaram? As pessoas vão embora da igreja. Então, para você ser uma igreja verdadeira de Deus, você tem que ser uma pessoa blindada, não pode deixar as feridas tuas exposta. Quando a gente tem uma ferida, então se eu tiver uma ferida e alguém toca nela e aperta, eu grito. Então eu tenho que reconhecer que o meu coração, ele é magoado, ele é ferido, ele precisa ser sarado. A única coisa que você tem que entender é que a Bíblia fala assim, porque todos pecaram. Todos têm esse problema. Então, se você for ver ali, né, nós pegar aqui, eu tenho muitos versículos aqui, que eu separei, né, não vou ler todos, mas olha bem, que fala sobre a ingratidão. O povo no deserto mesmo, eles tinham um problema, eles já reclamavam daquilo, desonravam a Deus, né, porque agora todo cara que era esperto, quando ele tinha um problema, sabe como é que ele ia na presença de Deus? Ele ia, pode ver as orações da Bíblia, o cara ia, ó Senhor Deus,
que nos tirou da terra do Egito, que fez isso, que fez aquilo. Então ele começava a ser grato a Deus, mas grato a Deus, entende? Depois que ele falava bastante coisa de gratidão de Deus, né, falava, dá para o Senhor livrar nós dessa situação, dá para o Senhor fazer isso para nós. Então, aquela gratidão mostra que tinha ferida, mas está sarada. E uma ferida sarada, ela deixa uma cicatriz. E aquela cicatriz, ela se torna autoridade. Ela se torna uma ferramenta ao qual Deus vai poder te usar. Pegaram? Então Deus precisa sarar nós. E como é, pastor, que nós vamos ser sarados? Então, se nós começarmos a deixar o nosso coração, né, a ser tratado pela palavra, nós vamos começar a praticar. Diga comigo, praticar. Então eu tenho que praticar atos de gratidão, de reconhecimento, né? Eu tenho que me arrepender. Então eu acho muito legal quando um líder, né, meu lá do passado, ele vem até mim. Eu sei que eu machuquei, que eu magoei ele, que na minha loucura de buscar Deus, eu desrespeitei eles. Então eu poder conversar com eles, né, falar assim, ó, o senhor estava certo, né, eu era criança, eu fiz aquilo, eu te magoei, né, e todos eles falam, não tem problema, por quê? Porque são líder maduro. Então a falta de gratidão, a gente não pode também interpretar o outro que tem ingratidão, porque na realidade eu não era mal. Se você tem ingratidão, você não é mal, você é criança. Está entendendo ou não? Diga comigo, criança. Fala assim comigo, criança não é má, falei. Fala, ele é criança, falei. Então, se você nasceu em Jesus, você quer crescer. Você quer crescer. E quando que você cresce? Quando você começa a amar as pessoas incondicionalmente. Por exemplo, para mim ser pastor, né? Se eu não for sarado, se eu não amar as pessoas que me magoam, que falam mal de mim, que coisa assim, eu vou ser destruído espiritualmente, até fisicamente e financeiramente. Vocês estão entendendo ou não? Por quê? Porque se eu deixar o meu coração magoado, eu vou trabalhar sem sabedoria, sem razão. Eu vou ficar sendo enganado. Olha bem, quando nós deixamos o coração ferido, nós perdemos o foco no nosso trabalho. Nós perdemos o foco na nossa família. Nós perdemos o foco da igreja. Por quê? Porque aquilo fica amarrado na gente. A gente chega ali com o coração já travado. Entende? Não pode. Por isso que Jesus ele fala assim, né? Olha bem. O que Jesus ele fala? Vamos ver aqui. Acho que é Lucas. Lucas 6,35. Põe lá para mim. Façam ao contrário. Ame os seus inimigos. Faça o bem para eles. Empreste, não esperem receber de volta o que emprestaram. E assim vocês terão uma grande recompensa. Olha bem, ali está falando assim, aquele cara que me deu cano, aquele cara que me traiu, aquele cara que me corneou, aquele cara que não sei o quê, né? Aquele cara que fez tudo isso, é para mim, aquele cara que eu emprestei dinheiro, que eu vendi fiado para ele, não me pagou, o que é para mim fazer com ele? Diga comigo, amar. E como é que eu vou amar de verdade? Eu vou ter que perdoar aquela pessoa. Eu vou ter que ver que aquela pessoa é uma pessoa que precisa da misericórdia de Deus, né? Ele não sabe o mal que ele fez para mim. Então eu vou ter que orar para ele. Falou, Deus, perdoa ele, assim como eu estou perdoando. Não deixa, Deus, com que ele venha sofrer o castigo do pecado do que ele me fez. Pegaram, gente?
Aí eu vou estar orando pelo meu inimigo e o meu coração vai ser sarado pela palavra de Deus. Então eu vou ser sarado porque eu comecei a obedecer a Deus. Eu comecei a orar por Ele. Então olha bem, emprestou, né, não pagou. Eu lembro, né, quantas vezes eu vi pessoas da igreja, porque na igreja, gente, de vez em quando entra um malandrão na igreja. E ele empresta dinheiro dos irmãos, não paga. Ele vende carro com motor fundido e não fala para o irmão. Ele dá uma despertão, né? Começa a fazer negócio na igreja, passa a perna em todo mundo, né? E a igreja fica assim, mas não pode, ele é irmão, ele é não sei o quê. Então, ele é uma pessoa que está ali, enganando os irmãos, né? Mas o que a Bíblia manda fazer com ele? Jogar ele no lixo? Não. Então a igreja tem que ser prudente, esperta e amar o irmão. Nós não pode jogar no lixo, né? Nós temos que amar esse irmão. E quando nós estiver amando esse irmão, nós vamos ver o seguinte: ele é assim porque precisa nascer de novo. Vamos ajudar ele a nascer de novo? Aí ele continua errando, é porque ele é criança. Vamos ajudar ele a crescer? E quando a gente cresce, é quando a gente está amando. Quanto mais amor você tem, mais você cresceu espiritualmente. Você não cresce espiritualmente porque estudou a Bíblia e tem agora um curso de teologia, porque você é sábio. Você pode ter tudo isso, ser um servo muito bem preparado, mas o que o apóstolo Paulo fala quando ele ensina sobre amor? Você pode falar em língua, você pode fazer faculdade, você pode praticar o que você quiser, você pode fazer tudo certinho, mas se você não tiver amor, não adianta. Você pode dar esmola para os outros, você pode fazer tudo certinho, mas se não tiver amor, não adianta nada. Então, quando você está amando, aí você vai ver que o amor te transformou. O amor de Deus, ele é dado para nós, não é para mimar nós. Entende? O amor de Deus é dado para nos transformar. E aí, né, entra o caso, né? Por que tem que aprender a ordem da autoridade e da honra, e para poder você ser agradecido de uma maneira organizada, correta, certa? Porque aonde o diabo pega, né? O diabo, ele pega a pessoa, quando uma pessoa vai fazer alguma coisa, ela vai ser ingrata, ela vai desonrar justamente aquela pessoa que ela devia honrar, que ela devia respeitar, por causa da palavra de Deus. Porque o diabo, ele quer te pegar. O diabo, ele quer acabar com a nossa vida. Então nós viemos na igreja para quê? Para aprender, fazer o quê? Para aprender a palavra de Deus, para que nós possamos santificar a nossa vida, para que Deus possa cumprir o seu propósito, né? E ali fala assim, ó, e assim vocês terão uma grande recompensa, e serão filhos de Deus o Altíssimo. Façam isso porque é bom também, porque Deus é bom também para os ingratos e os maus. Então você tem que entender que Deus, lembra que eu falei para vocês do cachorro? Se o cachorro for ruim, mas você ter amor, vai ser impossível você não amar o animal. Então você não vai deixar a ruindade dele fazer você ter uma opinião diferente, né? De amor. Você vai amar, você vai olhar que ele precisa mais ainda de você. Se um irmão, ele te feriu, te machucou, te magoou, você tem que entender que ele é criança, ele precisa mais de você ainda. Por que a Bíblia fala assim? Como é que você lida com as pessoas? Não, só porque eu falei do cachorro. Por que você vai lidar com as pessoas? Vai para lá, vai. Ó, quando você, até perdi agora o que está falando. Então, quando a gente vai lidar com pessoas, nós temos que entender que aquilo que faz com que nós não gostemos da pessoa,
tem que ser traduzido por quê? Por infantilidade espiritual. Por falta de crescimento como filho de Deus. O filho de Deus, quando ele nasce bebezinho, ele nasce do nada. Então ele tem que ser criado. Então a pessoa, quando ela ama, aí ela, na alma, daí ela tem a sabedoria, né, para praticar a palavra do modo certo. Então aquela pessoa vai se tornando um adulto, espiritualmente falando. E fazer coisas sem amor não adianta nada. Estão entendendo ou não? Então, olha bem, a partir de hoje, o que nós devemos praticar? Nós devemos praticar a gratidão. Toda vez que você tiver problema com uma pessoa, não precisa sair agradecendo assim, todo mundo uma coisa assim. Mas se você teve problema com alguém, pensa bem. Pensa bem. Ó, eu sofri tanta ingratidão, mas tanta ingratidão, e eu não era curado, mas eu sempre, né, procurei compreender as pessoas, por causa de Deus, por causa da palavra. Eu já dei, a minha esposa que ela andou comigo em muitas circunstâncias, né? Tem pessoas, né, querida, assim, que eu dei a minha vida assim para eles, assim, para poder treinar aquela pessoa, para poder a obra de Deus subir na vida dela, e elas foram igual um foguete, né? E na hora que eu fui soltar ela, né, aquela pessoa, ela ficou magoada, ressentida comigo, hoje não me honra, desonra, me fala mal nas costas, não gosta da gente. E aí, como é que a gente se sente com isso? A gente se sente mal, né? A gente fica ruim, não fica? Aí como é que eu vou lidar com isso? Eu vou na palavra, né? Tem pessoas que custou muito dinheiro, querido, e dinheiro para mim, todo mundo sabe que eu sou meio doido por causa de dinheiro, né? Só não sou desequilibrado por causa de Jesus, mas dinheiro para mim é minha vida, porque eu sei o que eu faço para poder ter mais e não gastar para poder. Então, quando alguém leva dinheiro, eu fico ruim. E as pessoas levaram o meu dinheiro. O que é dinheiro? Dinheiro para mim é minha vida. É minha vida, não a minha vida, né, que eu vivo para Deus. Mas olha bem, para que eu ganho dinheiro? Eu ganho dinheiro para pagar minhas contas, para poder comprar no mercado, para me investir em coisas, para me ter uma segurança financeira. Não é assim, Edson? Então, quando alguém te toma R$1.000, né, não é R$1.000 que está tomando. Pô, está tomando o esforço, a economia. Todo mundo que ganha salário, que sabe, o pastor manda você guardar 20%, é fácil. Então, quando alguém vai lá e te toma o dinheiro, você faz a conta. Poxa, eu trabalho o mês inteiro, eu ganho 4.000 por mês, e eu guardo R$800, então eu só ganhei 800, só ficou R$800. O cara te deu um cano de R$1.000, você falou assim, foi um mês e pouco de serviço embora. Aí o cara que trabalha, que é honesto, que junta dinheiro, ele fica ruim, o coração dele fica doido, ele sofre, ele fala assim, não podia, aquele cara não podia ter feito isso comigo, como é que sacana, que sem vergonha, e a gente fica ruim, dá vontade de matar, processar e tudo, por quê? Não é o dinheiro, é o que o dinheiro significa. Quando alguém leva um dinheiro da gente, por exemplo, eu que trabalhei de borracheiro, a Raquel e o Dorival também sabem disso, né, Raquel, não é mesmo? Quando a gente luta muito para ter uma coisa, a gente não sara, a gente já está velho, mas quando fala R$50, R$100 para a gente, parece que é um mundo de dinheiro, porque a gente sabe como que foi difícil juntar aquele dinheiro. Agora, quem nunca juntou, quem nunca sofreu assim, ele não tem noção. E aí, o cara dá um pinote na gente, tal. Querido, se você não for em Deus, você perde o juízo, você perde a fé rapidinho, você chuta o balde, você vai embora da igreja rápido. Né? Não é? Então, o Edson estava contando uma história para nós lá, né?
E dá vontade mesmo, né? O Edson falou assim, não, eu falei pro cara, se ele não ficar aqui não, senão tem que, né? E é de matar para cima o negócio, né? E aí, né, as pessoas têm que entender que muitas vezes você está dando prejuízo para os outros e não é grato. O mínimo que a gente podia fazer é ser grato, né? Ser grato. Agora, essa gratidão vai fazer bem para a pessoa que você está sendo grato? Vamos, gente. Você sabe o que faz bem para a pessoa que você está sendo ingrato? É ela abrir mão. Por isso que lá em Lucas fala assim, lá fala assim, ó, e assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos de Deus. Então, olha bem, se o pastor magoou o membro se magoou, e o membro começar a orar, jejuar pelo pastor, desejar e procurar cura naquilo que o pastor magoou e começar a ver a coisa assim, e começar a ser grato a Deus, ser grato, né? A pessoa começa a ficar sábia, ela se liberta, fica com o coração sarado, e ela vai receber uma grande recompensa de Deus, é a Bíblia que fala. Então toda verdade tem um paralelo, se ela não curar o coração dela, ela não vai receber essa bênção, e o pior, né, gente? Não recebe bênção, vem a maldição. Gratidão. Agora, pastor, qual é o nível, né, que eu tenho que ser grato a alguma bênção assim, né? Como é que eu vou ser grato ou vou ser uma pessoa que não vou estar contente com o negócio? Bom, você tem que aprender a organizar as coisas. Então, quando os homens de Deus, você vai ler os Salmos, né? Salmos, lá em Salmos, cada Salmos, ele tem uma história, um porquê que fizeram aqueles Salmos. Os Salmos não foi escrito à lavantê, foi escrito com propósito. E todo salmo que vai falar sobre problema que as pessoas tinham, você vai ver que o cara, ele adorou a Deus, ele glorificou a Deus, depois ele se expressou a vontade dele, o desejo dele, e depois ele trouxe, né, a solução, a vontade de Deus para aquele negócio. Então, como é que eu vou fazer, pastor? Bom, pastor, mas o meu patrão, ele não me reconhece, o meu pastor não me dá oportunidade. Não, o meu pastor faz uns negócios lá que eu não concordo. E vamos supor, como é que você vai fazer se você estiver certo? O que a Bíblia ensina você a fazer se você estiver certo e a circunstância ao contrário está errado? É fazer o que está lá nos Salmos. Ou você vai fazer sua oração de desabafo, né? Às vezes o Edson, né, ele dá uma desabafada lá com a gente lá, né, e ele fica preocupado, né? Fala assim, o que o pastor vai pensar de mim? Eu acho interessante, por quê? Porque todo crente devia ter a sinceridade do Edson. A gente tem que fazer a oração do desabafo. A gente tem que falar para Deus. Deus, não estou suportando o meu patrão. Mas você está falando com que intenção? Né, Raquel? Você está falando para poder você se expor, para você ser transparente, para você ser sincero com Deus. Mas isso é com Deus, não vai falar com o patrão. Aí daí você vai falar assim, mas eu estou errado, Deus. Porque lá no Lucas 6,39, lá fala que eu tenho que amar os meus inimigos. Que orar por aqueles que me perseguem. E eu tenho que amar os meus inimigos porque o Senhor ama os maus e os ruins também. Por que Deus ama o mal e o ruim? Porque Deus quer salvar essa pessoa. Por que a Bíblia fala que nós não temos que lutar contra seres humanos? Porque não tem um homem que não é alvo do amor de Deus. Não tem um ser humano que não é alvo do amor de Deus. E se nós pegarmos o caminho da ingratidão, nós vamos estar sendo servo do diabo e não de Deus. Pegaram, gente? Então a Bíblia fala assim, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus
para convosco. Agora põe Hebreus 12, 2 lá para mim. Olha o que está escrito assim, ó. Não é Hebreus, é Hebreus mesmo. É Romanos, desculpa. Ó, Romanos. Ó, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. E assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém, querido? Glória a Deus. Então, olha bem, quando nós não somos gratos, nós caímos, né, no pecado de Romanos, capítulo 2, deixa eu ver aqui. Romanos capítulo 1, fia. Capítulo 1, versículo 21, põe lá. 1, 21. Ó, eles sabem quem Deus é, mas não lhe deram a glória que ele merece, e não lhe são Vamos, gente. Não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos, e a sua mente vazia está encoberta de escuridão. Então, ser grato é a mesma coisa de você acender uma luz para entender a Bíblia, para entender o coração de Deus, o propósito de Deus. Ser ingrato é a mesma coisa de você apagar a sua lâmpada espiritual. Aí vamos ler mais um pouquinho para vocês verem o que aconteceu com esse povo. Ó. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Você começa a se achar que você é sábio. Né? Que o teu patrão, que o teu líder, que os teus irmãos não entendem. Né? Mas na realidade, o tolo é o ingrato. Vamos lá. Ó, e em vez de adorarem a Deus imortal, adoraram a ídolos, que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais, ou com quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Olha bem, por isso Deus os entregou, os seres humanos, aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Então, da onde vem, né, a idolatria, o pecado, a falta de visão, né? Ela brotou da ingratidão a Deus. Então, tudo que nós formos fazer, nós temos que ser gratos a Deus, nós temos que estar vendo que nós somos devedores a Deus. Que nós somos, ó, se você tem a vida é porque Deus te deu. Se você, tudo quanto é coisa que você está fazendo, está passando, dê glória a Deus, dê graças a Deus. E aí Deus, Ele fez uma coisa bem certa. Quando você é injustiçado, Ele vai fazer o quê? Ele vai te recompensar. Então nem nas percas, nem nas lutas, nem nas dores, nem nos problemas, nós temos direito de seres ingratos. E pegaram? Por isso que fala assim, né? Jó, né? Como podes adorar a Deus, né? Então, olha bem. Dizem, né, que essa música ela foi criada por uma autora, né? Que após um acidente de carro, que ela perdeu, acho que o esposo, o filho, né? E aí ela falou assim, né? Como é que pode alguém te adorar, né, Deus, diante de uma perca tão grande? Então, o que nós temos que aprender? Nós temos que aprender que é inaceitável você não ter um coração agradecido. Primeira coisa que nós temos que pensar, né? Quem feriu nós primeiro? Digam comigo, nossa família. Os nossos pais, nossa mãe, nossos irmãos, nossos
parentes, eles nos feriram. Então, aonde que nós podemos ser sarados da ferida com o pai? É pedindo perdão para Deus e começar a ver aquilo que eles fizeram para nós, que não tem dinheiro que paga. E depois, né, não é isso que você usou, né, Ana Paula, com as mulheres também, para poder elas ver a vantagem das pessoas, falar 10 vantagens. Então você começa a ver tudo que você aprontou, né, o tanto que você, fala uma palavrinha aqui, né, você não liga porque eu falo muito não, mas liga o que eu quero dizer, tá? Pensa bem, né, quanta cagada você deu e tua mãe lavou, quando você era pequeno. Tem dinheiro que paga? Então, toda vez que você vê sua velhinha, você fala assim: mãe, amor igual da senhora, só Deus, né? Porque a senhora lavou minha bunda tantas vezes. Você já fez a conta de quando você nasceu, né, Yumi? Quanto você custou para o teu pai? Né? Quanto teu pai teve que trabalhar para comprar leite, isso, aquilo e tal, e tal, e tal, e tal, até você crescer, né? Por mais que você seja grata, queira recompensar isso, não tem dinheiro que paga, porque teu pai não fez isso para receber dinheiro. Ele fez por amor. E nós o que fizemos? Nós não lembramos de nada disso, mas nós estamos feridos com nossos pais, com nossa mãe, com nosso pai. Então nós precisamos começar a praticar o quê? Vamos lembrar do nosso pai, nossa mãe, né? O dia que você vê tua mãe, teu pai, você fala para o teu pai: mãe, né? Fala assim, chega nela e fala assim: ó, mãe, o negócio é o seguinte, mãe, eu quero louvar a Deus pela tua vida. Mãe, não tem dinheiro que paga, mas eu não tenho direito de não gostar da senhora, porque a senhora já lavou tantas vezes minha caca, né? E a senhora não fez isso com amor, então nunca vou poder pagar. Entenderam? Você vai chegar na tua igreja mesmo, né? Você vai começar a ver a igreja assim, ó. Falei: Deus, eu fui lá na igreja, só podia ser problema. Pastor nunca ganhou nada comigo, os irmãos lá muito menos. E eu, né, estou achando ruim da igreja, né? Pô, que direito é esse que eu tenho de criticar alguma coisa? Né? Então a gente tem que ser grato. O professor da gente, né, que feriu a gente no passado, mas poxa vida, né, quanta coisa boa ele fez e você nunca lembrou disso aí. Ele era teu professor, entende? Quantas coisas ele te ensinou, ele coisa aqui, e você só ficou magoado porque ele te dava umas bronquinhas lá. Então você leva uma bronca, né, você leva um pito, você leva uma crítica, em vez de você pegar e ficar blindado daquilo, não, você se defende, acha ruim, não gosta de ser confrontado, não gosta de ser corrigido, né? E tem que parar com isso e tem que começar a ficar agradecido. Já pensou o teu patrão amanhã falar para você assim: ó, eu não gosto que você faz assim, eu quero que você faz assim, e você falar mais não sei o que, em vez de você falar assim: ô patrão, obrigado por ter me falado, agora eu sei o jeito que você gosta, eu vou tentar fazer o melhor. Corrigindo. O importante não é o que você vai estar fazendo para o patrão, o importante é o que você está fazendo para você. O teu coração está sendo sarado. Porque se o seu coração for sarado, as pessoas vão te falar, não vai te ofender mais, não vai te machucar. As pessoas vão bater em você e você vai, né? E sabe uma coisa também, que quando a gente fica com a nossa vida travada, a gente pega uma maldição muito grande, que a gente começa a cuidar da vida dos outros. Isso tem que parar, tá, gente? Eu vejo os crentes, querido, não cuidando da vida deles, mas cuidando da vida dos outros. Lá em casa mesmo, né, eu sempre invoquei com a minha esposa, né, com a minha sogra. Quando eu sento assim, eles estão falando dos outros. A gente, isso é natural, tá? Todo mundo aqui, às vezes eu vou conversar lá com coisa lá. Foi então, pastor, o cara lá ia batear, não sei o quê. Gente, a gente começa a falar dos outros, a gente não percebe. Começa a reparar para você ver que a gente cuida mais
da vida dos outros do que da vida da gente. A gente podia, se a gente estivesse lembrando para orar, né? O fulano lá está passando uma situação, vamos orar? Não. Até eu brinco, né? Até eu brinco com a Rose, né? Eu falo assim, Rose, eu falei assim, se passou o carro do pelotão lá, do pelotão não, do corpo de bombeiro, o que é, querida? Eu falei, querida, eu não sei, né? Eu não quero saber quem que é também. Aí eu até falei para ela, falei assim, mas tem umas pessoas que você ligar para elas, eles sabem de tudo. Né? Por quê? Porque é um problema que tem que ser sanado em nós. Tem gente que está cuidando demais da vida dos outros. A mãe, né, em vez de exortar o filho, fica cuidando da vida do filho e não cuida da vida dela. O filho, né, fica cuidando da vida dos outros e não cuida da vida dele. Então nós precisamos entender que isso aí já é um mal enraizado, que a hora que nós começarmos a ficar grato pelo que Deus tem feito na nossa vida, pelas circunstâncias que nós estamos vivendo, nós vamos ter um coração sarado. Nós vamos começar a ser dirigido pelo Espírito Santo. E a nossa vida vai de vento em popa daí. Amém, querido? Glória a Deus. Fala assim, Espírito Santo, hoje eu aprendi que eu preciso praticar ingratidão. Foi eu que falei errado, tá? Não foi assim não. Que eu preciso praticar gratidão, falei. Então nós precisamos focar isso. Como é que eu vou fazer amanhã? Eu preciso ter um coração sarado. Como que eu vou sarar o meu coração? Primeira coisa, eu vou ser agradecido a Deus. Eu vou praticar gratidão. A gente primeiro agradece a Deus e depois nós vamos praticar a gratidão aonde o nosso coração foi ferido. E para você saber aonde o seu coração for ferido, você tem que focar. Primeiro, tua família. Depois, o teu trabalho. Tua igreja. No trabalho, né, por exemplo, assim, tem muita gente que não prosperou, ele está botando culpa nos ex-patrão, no passado dele. Não, é ali que você vai começar a praticar, porque o diabo, ele quer destruir a nossa família, a nossa finança, entende? A nossa família, a nossa finança é o foco onde o diabo quer trabalhar, para poder atingir a nossa vida. Então nós temos que começar a praticar gratidão nessa área. Então não é para ficar saindo, fulano, eu quero te agradecer. Para com isso. Você tem uma oportunidade, faça com a tua mãe, com o teu pai. Na igreja não precisa. Na igreja o que você precisa ser é mais coerente. Quando o pastor não olha na tua cara, não é porque ele é mau. Quando o irmão também não olha na tua cara, não é porque ele é mau, é porque ele está pensando. A minha esposa, eu sempre falo para ela, falo assim, às vezes ela fala as coisas para mim, eu não escuto. E ela pensa que eu não ligo para ela, não é isso. Quando o Lu passa assim, o Lu parece que ele é exibidão, mitidão, não é. O Lu, ele está pensando, ele demora um pouquinho para captar o que você está falando. Então, não é orgulho, não é coisa. E a gente tem que estar agradecido pela vida do Lu, agradecido pela vida de cada irmão, agradecido por coisa. Não ficar olhando o defeito, ficar olhando as vantagens da pessoa. Quando você vê o defeito, você pensa o seguinte, quando o cara for mal, as coisas, você pensa o seguinte, é criança, precisa de ajuda. E você não vai deixar aquela criança te dar prejuízo, mas você vai saber lidar com ela. Amém, querido? Não deixe o teu coração ser ferido. A Bíblia é bem clara, no Novo Testamento bate pra caramba, ser grato, 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 ser grato. Agradece a Deus. Vamos ver a qualidade um do outro, e quando nós vemos o defeito, nós vamos ver o defeito para poder nós vencer o nosso ponto de vista, nossos olhos. Com isso eu estou ensinando você a ter bons olhos. Amém, querido? Glória a Deus. Vamos cear? Vamos cear? Glória a Deus. Fica de pé então.
Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu quero te pedir perdão. Se eu tenho tido uma vida de ingrato, eu quero que o Senhor me perdoe essa noite. Porque eu não quero ficar aquém do teu propósito. Eu quero ser um homem de Deus, cheio do teu Espírito. Eu quero mergulhar nas águas. E eu não quero que depois eu venha ser um mau servo do teu Espírito. Por isso transforma o meu coração. Fala assim: dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, seguir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a andar. Esqueci. Pode cantando, gente. Me teu Espírito, ensina-me caminhos. Dai-me um novo. Deus, o nosso coração, Pai, pode estar ferido, machucado. Mas nós queremos, Deus, ser sarado. Nós queremos que se torne cicatriz, ó Deus. Eu sei, Deus, que o Senhor nos dá autoridade para ministrar algo, Pai, que a gente vive. Por isso, Pai, eu quero te agradecer, Deus, por cada situação, Senhor, que o Senhor permitiu de ruim na nossa vida, de prejuízo, de ofensa, de mágoa, de ressentimento, que nós agora, Pai querido, estamos sarando essa ferida, Pai, com a Tua palavra está nos curando, e com isso, Pai querido, eu quero, Deus, que fique uma cicatriz, Pai, e essa cicatriz, Senhor, vai ser a marca de Jesus em nós. Como Paulo falava, Pai, eu trago comigo as cicatrizes de Cristo. Jesus, eu quero, Senhor, que o teu povo tenha o mesmo amor que o Senhor tem pela humanidade. Ao ponto, Senhor Jesus, de quando nós estivermos também sendo sacrificados como o Senhor foi, nós poder olhar para eles e orar de coração, igual o Senhor orou. Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Eu quero, Pai querido, nessa noite liberar, no nome da igreja, para mim mesmo, Pai. Eu quero liberar perdão, Pai, por todos aqueles que foram ingratos, que me custou a minha vida, Pai, meu dinheiro, meu amor, minha dedicação. E hoje, Pai querido, o que a gente recebe é ingratidão. Recebe, Senhor da glória, também, Pai querido, falam mal da gente. Eu quero te agradecer, Pai, por essas pessoas. Eu quero que o Senhor perdoe elas, Pai. Sabe por que eu quero que o Senhor perdoe, Pai? Porque também nós, cada um de nós aqui também, Pai, devemos ter feito muito para muitas pessoas que nós nem vamos lembrar. Deve ter pessoas, Pai, na cidade pensando assim: eu fiz tanto pelo Trovati e ele nunca me disse muito obrigado. Deve ter muitas pessoas, Pai, falando de cada um de nós também, Pai querido, que fizeram tanto por nós, Pai, e nós não somos gratos. Então, Deus, eu quero, Pai querido, cumprir aquilo que o Senhor ensinou no Pai Nosso. Perdoa
as nossas ofensas, Pai, porque nós estamos liberando perdão para nossa família, para os nossos professores, para os nossos irmãos da igreja, Pai. Estamos liberando perdão para a igreja, Pai. Perdoa nós, Pai. Que às vezes, Deus, até o Teu Espírito nos ofendeu, Pai. Então, Deus, nos perdoe, Pai. Perdoa a nossa ingratidão, Pai, porque o Senhor nos deu a vida, nos deu talento, habilidade, nos deu o corpo, Pai, que nos deu o espírito, nos deu a alma. O Senhor nos deu oportunidade. Nos perdoa, Pai querido, porque nós temos o que nós não merecemos, e o Senhor nos dá porque nós necessitamos. E nós, Pai querido, não merecemos, não te damos graça, estamos em pecado contra ti, mas eu quero te agradecer hoje, Pai, por cada prato de comida, por cada roupa que nós vestimos. Eu quero te agradecer, Pai querido, e te dizer que nós não merecemos. Pai, como ministério, Deus, eu quero te agradecer por esse lugar que o Senhor nos deu. Eu quero te agradecer, Deus querido, pelo que estão aqui, Pai. E te pedir, Deus, que dá bênção sobre os que saíram, Pai, os que abandonaram o barco. Toda vez, Pai querido, que sai um membro do ministério, Pai, eu fico pensando, né? Eu fico sonhando com a pessoa estar junto num propósito, um sonho, ajudando o teu propósito aqui. E a pessoa vai embora, né, Pai? Eu fico pensando assim, ó, me abandonou. Deixou o peso sobre os que ficaram. Mas eu quero, Pai, que nessa noite, Pai, te pedir, Pai querido, que o Senhor cure o nosso coração disso aí. Cure a ferida da igreja, Pai. Cura a ferida da igreja, Pai. Cura, Pai querido. Igual, Pai querido, a Rosângela veio falar, Pai, que daquele irmão, Pai querido, que não quer mais vir aqui, Deus. E ele não falou, Pai querido, nem muito obrigado de tudo o que a Rosângela, o que a igreja fez para eles. Mas eu quero, Pai querido, abençoar eles, Pai, para que nós sejamos sarados. E para que ele também, Pai, que ele fique livre, Deus, para o Senhor trabalhar a vida deles. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Tudo que nós fizemos, Pai, que feriu, Pai, que machucou, que rompeu, que estragou, Pai, eu quero te pedir perdão, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, querido? Deus quer fazer um concerto na nossa vida. Deus tem uma obra grande para nós. Deus tem um mistério muito grande para esse nosso ministério, né? Algo vai romper. Então essa palavra, ela não foi para te ofender, para te prejudicar, foi para te dizer, né? Se prepare. Se prepara, porque grande é a obra que Deus vai fazer nas nossas vidas. E nesse lugar aqui, esse lugar ainda vai ser derramada uma glória, né, de Deus aqui muito grande, porque Deus é bom. Ele está chamando nossa atenção porque Ele tem algo grande para fazer aqui. Amém, querido? O Senhor não mandou fazer esses prédios aqui desse tamanho, ter esse lugar aqui, não profetizou à toa. Então pode, querido, acontecer o que for. Na hora que Deus falar agora, você tem que estar preparado. Amém? E quando estiver acontecendo, vai vir muita gente que vai ser usado e você vai ficar só orando por ele, né? Você vai ser achado que Deus passou você para trás. Mas não é. Né? Se você for fiel, ficar firme aqui, né? Na realidade você é o precursor do que Deus vai fazer. Se Deus usar nós, amém. Se não usar nós, né? Nós vamos ter o galardão. Amém? Não fica pensando assim, falando com Deus. Deus, o osso desse avivamento é meu. Não, querido. Nós estamos aqui para deixar Deus fazer. Amém? Glória a Deus. Talvez na hora que Deus vai fazer, o primeiro que o Senhor pode encostar seja o pastor. Não tem problema. Né? O que manda é a glória de Deus. Então nós temos que estar firmes, nós temos que estar prontos.
Nós temos que estar pronto para que o fluir de Deus seja grande nesse lugar. Pode servir a ceia, por favor? Eu gostaria que vocês servissem a ceia nos lugares hoje, no banco. Em nome de Jesus. Metade vai para cá, metade para ali. Glória a Deus, né? Aleluia. Por mim, é o mínimo que poderia fazer. Jesus fez por mim, marcas em mim. Poderia fazer. Jesus fez por mim. Fez por mim. É o mínimo. Aleluia. O pão. O pão representa o corpo de Jesus, que sofreu toda tortura e dor por nossa causa. Por amor de nós, Jesus suportou a humilhação, a maldade na carne, para que os nossos corpos fossem aliviados da condenação eterna. Te louvo, Deus, porque esse Senhor Jesus, agora, esse pão, Senhor, representa Jesus. Para nós, Deus, a lembrança, Pai, de que o Senhor foi moído, foi entregue naquela cruz, Senhor, para nos salvar. E que pelas suas feridas, Jesus, nós somos sarados. Toda vez, Jesus, que eu vejo o Senhor fazer um milagre em alguém, Senhor, na igreja, de cura, eu lembro, Senhor, que o teu corpo foi ferido.
Lembramos, Deus, que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Mas o mais importante, Senhor, é saber, Deus, que nós não vamos perecer depois de ressuscitado no inferno. Não vamos ter a condenação eterna. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros naquele momento, Jesus. O vinho representa o sangue de Jesus. A nova aliança de Deus conosco. Ao ter seu sangue vertido como sacrifício, Jesus jogou os nossos pecados, pagou os nossos pecados. Através do sangue de Jesus fomos purificados e libertos. Aleluia. A Santa Ceia deve ser o momento que nós devemos trazer à memória o sacrifício de Jesus na cruz, o preço pago por Ele, para que nós tivéssemos a salvação. Aleluia. Lucas 22, 19, 20. Tomando o pão, deu graças, obrigado, Jesus, por este pão. Partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vocês. Então, Senhor, nós decretamos, Jesus, que nós reconhecemos, Jesus, que nós somos curados, libertos, salvos da morte eterna, por causa do castigo que o teu corpo recebeu. Por isso, Jesus, nós consagramos esse pão e comemos eles em memória, na esperança que o Senhor está vindo nos buscar em breve. Em nome de Jesus. Amém. Primeira Coríntios 11, 26 diz assim: porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Então, Pai, em nome de Jesus, eu anuncio, Pai, que por causa do sangue de Jesus, Pai, nossos pecados são purificados. Que nós temos livre acesso a Ti, Deus. E a prova disso, Pai, é que o Espírito Santo, Pai, está morando em nós. Também Ele vem sobre nós. E também Ele toma nossas vidas e nos usa. Porque agora, Pai, nós estamos na Tua presença. A condenação, Pai, ela foi jogada nas profundezas. Ela foi anulada, ela foi cancelada a nossa dívida, por causa que Jesus pagou o preço, o resgate das nossas vidas. Jesus, volta logo, volta logo. Nós somos salvos, Jesus, não é porque nós somos bons, não é porque nós obedecemos, não é porque nós somos só cheios do Espírito Santo. Nós somos salvos, Jesus, primeiro porque o Senhor pagou um alto preço por nós. Eu te louvo, Senhor. Este é o sangue da nova e eterna aliança. O contrato feito, Jesus, pelo teu sangue derramado por nós. E a nossa resposta, Senhor, é nós termos fé em Ti e vivermos para Ti. Por isso, Senhor, nós tomamos do cálice da nova e eterna aliança.
Amém. Vamos cantar uma canção para nós terminar. E depois, quem quiser receber oração, vem aqui na frente. Se você veio aqui querendo receber uma oração, você está com alguma luta bem braba. Eu lembro, né, que quando eu me converti, né, eu não via a hora de acabar o culto para alguém orar por mim, né? E nós temos aqui umas pessoas, né, que você pode pedir oração para ela, porque você sabe que Deus, né, levantou profeta nesse lugar. E esses profetas precisam ser ativados. Então, se você tem uma luta e quer receber uma profecia, não receba só a oração de uma pessoa, não, receba de 2, 3, até que alguém profetize sobre tua vida. Faça isso, você vai estar ajudando a igreja. E você pode receber tua bênção essa noite ainda. Amém? Eu sei que o culto demorou, mas não tenha pressa de ir embora. Para que pressa de sair da presença de Deus? Talvez você vai receber a bênção agora, na hora da oração. Quando eu era membro lá da Metodista, né, eu lembro que uma grande parte da igreja não via a hora de acabar o culto, lembra, Raquel? Para ir lá na frente, receber oração. Então você também faça a mesma coisa. Venha, e não espera alguém orar para você, escolhe alguém, vai lá, eu quero que você ore por mim, né? Às vezes a pessoa que vai orar por você, ele está orando por outro, espera, vai lá e cutuca, ó, estou esperando, hein? Estou esperando, tá bom? Glória a Deus. Amém?